Então o que a gente está fazendo agora é dar essa limpada, como sempre dá em todo o bear market. Vocês vão sofrer mais ainda, pode ter certeza, mas é assim que funciona. E honestamente, isso estar acontecendo só me mostra que nós estamos em rota, tá? Outra coisa, outro sinal de fundo local foi ver, por exemplo, para mim é bizarro, mas para mim foi ver, por exemplo, eu tava no hospital lá com a minha avó, e eu tava, tava vendo o Jornal Nacional, e tinha toda uma sessão do Jornal Nacional explicando para as pessoas o que que é bear market. What? Que? Cara, assim, isso, não, no meu tempo isso não existia, mas, honestamente, Globo, horário nobre, tá falando de mercado de baixa, de bear market. Cara, isso é um sinal de fundo fudido, tá? Isso é um sinal de fundo. Beleza, a gente pode ir mais fundo, mas isso é um sinal de que nós já estamos bem próximos, assim, do fundo, provavelmente, tá? Porque nada pode cair para sempre, senão o mundo quebra. Isso pode, existe uma chance irrisória disso acontecer? Pode, mas sendo bem sincero, isso para mim já é um sinalzinho aí, né, de sentimento. E sentimento lê topo e fundo mais do que tudo. Então, porra, um jornal nacional sacramentando um bear market e agora acabou, preparem-se para 10 anos de paulada. Provavelmente vem um ralizinho de recuperação aí, tá? Só deixando bem claro isso para vocês também. Logo o Bitcoin é 3K. Cara, aí, meu amigo, aí é contigo, meu cara. Aí quem te disser que sabe o fundo, tá mentindo, tá? O que a gente pode fazer são apenas especulações probabilísticas. Ah, ó, exatamente, ó. E aí, quando a gente fala desse contágio, é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Olhem só. Aqui a gente tem a Crypto Exchange CoinFlex, nunca ouvi falar na vida. Provavelmente não vai resumir os saques na quinta-feira como planejado. CNBC. Ou seja, pequenas exchanges, como eu falei para vocês, sofrendo com esse contágio e já se tornando insolvente. Essas exchanges muito pequenas, para elas sobreviverem na competição com grandes exchanges como a Binance, FTX, Coinbase, por aí vai, elas precisam de algum grau de alavancagem em hedge interno. Então, essas exchanges pequenas, que também foram geridas como a Celsius, foram geridas como a Terra Luna, principalmente, são exchanges que vão provavelmente fechar ou que não vão conseguir permanecer na cena, tá? Inclusive, parte da limpeza dessas exchanges pequenas é também o esperado, tá? Algo que me surpreendeu muito foi, por exemplo, eu tinha uma conta na Brasilex, aleatória, fiz uns DCA lá uns anos atrás. Do nada chega um e-mail pra mim, com a Brasilex vai fechar. Eu, como assim a Brasilex vai fechar? E aí eu, entendeu? Isso é normal, então tomem cuidado. Por isso que é importante vocês irem nas grandes, entendeu? Vocês irem em quem nunca deu problemas historicamente, quem são os maiores, quem já se prova fiel, entendeu? Quem já se prova minimamente colateralizado ali, tá? Seguindo. Isso também é bizarro. A União Europeia acordou em regras anti-lavagem de dinheiro para o Bitcoin e cripto, tá? Mais uma vez, isso aqui eu fico curioso só de saber como isso vai acontecer, porque, honestamente, para isso aqui acontecer, boa parte da situação vai ter que rolar em KYC, vai ter que rolar, né? No caso, vão ter que saber quais são as carteiras que estão realizando aquilo ali. Mas honestamente, cara, eu fico meio numa dualidade sobre isso, porque eu acharia muito legal se esse processo todo fosse feito de uma maneira anônima, o que é muito difícil, praticamente impossível, justa também, mais impossível ainda, mas eu acho interessante, eu acredito que, pô, para o Bitcoin ter algum tipo de segurança pro grande institucional entrar e pampar minha carteira, que honestamente é o que eu quero, ele precisa desse tipo desse segurança, por mais que ele não vá botar isso em fruição, mas é importante que isso exista para criar uma camada extra aí de segurança na rede, tá? Mais uma vez, entre me sinto segurando uma faca de dois gumes, entendendo, lendo isso aqui, tá? Mas é aquele esquema. Tô aqui para passar a informação, vocês tiram as conclusões de vocês, tá? Seguindo. MicroStrategy comprou umas 480 bitcoins. Galera, sendo bem sincero, isso aqui não é nada, tá? Perto do que os caras têm. Eu tava vendo uma comparação que eu achei bem interessante, que é tipo, essa compra da MicroStrategy é igual você fazer um DCA de US$ 25 perto de uma carteira de US$ 10.000, basicamente, tá? Uma comparação idiota, mas só pra vocês entenderem o tamanho da magnitude. Isso aqui, essa compra do MicroStrategy, ao meu ver, é muito mais um statement, é muito mais um, olha, galera, vocês falaram que a gente ia quebrar, vocês falaram que a gente ia ser liquidado, vocês falaram isso, vocês falaram aquilo. Pois bem, ó, tá aí mais 480, tá? Isso pra mim foi claramente mais uma
Mais uma alfinetada do Michael Saylor aí na galera. Lembrando que eu tenho as minhas questões reais com o Michael Saylor. Já ouvi comparações de que a MicroStrategy é a Celsius bem gerida, então isso me deixa com medo. Mas ainda assim, só deixando claro, né, que o barão dos bitcoins aí, que é o Michael Saylor, que honestamente é o diria, o maior institucional abertamente maximalista de Bitcoin comprando mais 480 nessa queda aí, tá? Legal. E a gente aqui lutando para comprar, lutando para fazer o nosso DCA e fechar de um em um, vem o desgraçado e compra 480. Ah, nice. Seguindo. Agora já lembra que eu falei para vocês lá no início da live que eu ia cruzar o Papo Suíça? Pois bem, galera, outro é, ETF, no caso ETP, que é um product, no caso, foi lançado na Suíça, galera. Eu falo para vocês, a Suíça tá se deleitando com o Bitcoin. A Suíça ama a porra do Bitcoin. Por quê? Porque finalmente eles conseguem ser neutros. Se- Cara, eu já trouxe para vocês há semanas. A cidade de Lugano já, se não legalizou, tá legalizando, mas já tá no processo real de englobar o Bitcoin para dentro, galera. Isso é absurdo. Pela primeira vez na história, a Suíça pode ser a Suíça, que é um hub neutro de capital. Obviamente, boa parte da roubalheira, do desvio, vai para lá, mas sendo bem sincero, talvez eles tenham muito rabo preso diplomaticamente por causa disso. E o Bitcoin faz com que eles se livrem disso, entendeu? Então, bizarro parar para pensar que nos Estados Unidos a gente não passa um ETF Spot para proteger investidores. Ó, palhaço aqui. E no mundo, né? Porra, Brasil, Suíça, Austrália, Canadá, esses países todos já acordaram e já começaram a passar esses produtos, tá? Outra coisa que eu acho bem legal é que a Suíça, passando mais um ETP desses, mostra pra mim o interesse dos grandes, cara. Isso é muito óbvio. A Suíça jamais passaria outro ETP ou um ETF spot de Bitcoin se não tivesse ninguém para comprar, concorda comigo? E quem mais bem informado sobre como o dinheiro gira no mundo do que os maiores hubs de dinheiro do mundo? A Suíça é um dos maiores hubs de dinheiro do mundo como um todo. Como um todo. Então isso tá. Essa fronte da Suíça abraçar o Bitcoin está acontecendo, para mim ainda é embasbacante, assim, eu ainda fico chocado, porque honestamente, você vê o movimento dos países quebrados entrando no Bitcoin faz total sentido. São países que têm a moeda fiduciária super explorada, são países que não têm talvez um nível intelectual financeiro grande para conseguir sair do buraco e ver no Bitcoin como se fosse quase como se fosse um oásis, beleza, mas quando você vê um dos países que tem a moeda mais cara do mundo, né? Vamos colocar a relação do franco suíço com o real, estava R$ 7 a última vez que eu vi, sei lá. Mas anyway, você vê um país que tem um posicionamento financeiro tão agressivo frente ao mundo, abraçando o Bitcoin, para mim ainda é de cair o queixo, tá? E mais uma vez, isso é só para mim os grandes mostrando interesse, né? É dessa forma que os grandes jogadores mostram as cartas, tá? A gente tem que entender que isso aqui também é um grande jogo de pôquer. E que às vezes num jogo de pôquer, um movimento que você faz, uma aposta que você faz, um comportamento que você faz, já entrega praticamente a sua mão, ou a sua posição. Então isso aqui, para mim, isso aqui acontecer, já é a Suíça mostrando a mão, entendeu? Mas poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem disso. Vocês com certeza são um grupo de pessoas privilegiados que têm acesso a esse tipo de informação, tá? Seguindo para a gente fechar com os últimos dois os últimos dois tweets, tá? Vamos lá. Esse aqui, né, naturalmente, é do nosso tweet da Liga Cripto. Caso você não siga a gente no Twitter, pelo amor de Deus, o que você está fazendo da sua vida, homem ou mulher, tá? Seguinte, isso aqui é só para corroborar um dado que eu trouxe para vocês, que é o seguinte, ó, quem está acumulando, lembra que eu trouxe isso para vocês nas últimas duas lives, quem está comprando Bitcoin agora? Carteiras com menos de um Bitcoin, sardelas ensandecidas, chama, e carteiras com mais de 10 mil Bitcoins, ou seja, os pequenos early adopters, que somos nós aqui, que já somos super embasados de informação, da parte fundamental, até da parte gráfica, e tomam a decisão em cima disso, e carteiras com mais de 10 mil Bitcoins, que honestamente são os grandes tesoureiros, são os grandes fundos, são os grandes touros de Wall Street, são os grandes economistas, são os grandes investidores que já viram valor nisso, tá? Naturalmente, um ou outro desses pode estar com mais intenções, pode, óbvio que pode. Mas lembrando, tá? É o que eu falo para vocês. Isso aqui para mim é mais um dado dos grandes jogadores dando ou mostrando a mão ou
dando a entender que eles provavelmente estão com Vala Rei ali, estão com Rei Rei, estão com Aj Rei, entendeu? Provavelmente, tá? Bem interessante. E para fechar, numa nota um tanto quanto positiva, né? A gente já falou de tanta coisa ruim, vamos fechar com Hopium, que é o seguinte: a Cathy Woods, que, para quem não sabe, ela é CEO da ARK Invest. Acho que se ela é CEO, mas acho que é CEO da ARK Invest. A revolução do dinheiro não vai ser parada. E ela se chama Bitcoin. Beleza? Só deixando bem claro, a revolução do dinheiro não vai parar. Isso é Bitcoin. Beleza? Galera, eu vou fechar essa parte fundamental só lembrando vocês. Tudo que está acontecendo no mundo agora, tudo. Tretas geopolíticas, China tretando com a Coreia do Sul ciberneticamente, China querendo invadir Taiwan, agora a Rússia querendo responder à entrada da Suécia e da OTAN, tudo isso é uma grande propaganda do Bitcoin, de maneira secundária. Você entendendo mais um pouco o que é o dinheiro, como é que ele caminha no mundo, entendendo que dinheiro é controle e moeda de troca entre nações, você entendendo que o dinheiro é mais uma arma nesse duelo entre as nações, já fica praticamente intuitivo. Eu nem preciso te explicar por que cripto é tão foda, entendeu? E isso mais uma vez, cara, leva tempo. Infelizmente, quando todo o mar desce, todos os barquinhos descem também. E a gente pode usar isso de duas formas, né? Quando a gente fala da macroeconomia, entendam isso como se fosse a grande maré. E o Bitcoin, honestamente, não é nada além de um iate perto dos grandes cruzeiros que já navegam nesse mar há muito tempo. Então, quando o mar desce, todo mundo desce, até os cruzeiros, até os iates e até os botes salva-vidas, alguns até furados, que são as grandíssimas shitcoins, que provavelmente devem naufragar ao longo desse bear market, tá? Dito isso, então, simbora. Ah, a Kelzinha tá na área, tamo junto, lindona. Muito bom te ver por aqui, tá? Bom, família, agora cairemos nos gráficos. Pra gente acabar com tudo. Ah, tamo junto, lindão. Tamo junto, porra. Aí eu fico até mal. Irmão, sua live tinha que ser conteúdo vestibular. Uma aula maravilhosa. Porra, cara, você não sabe como eu fico feliz de ver isso. Mas lembrando, não sou dono da verdade, ô seu Zé Bunda, tá? Pelo amor de Deus. Outra coisa, família, se essa parte já te ajudou um pouquinho, se você já está um pouquinho mais embasado, um pouquinho mais preparado, né, pra cagada que nós estamos vivendo aí, pra esse grande Game of Thrones da vida real, deixa um likezinho pra mim, ajuda pra cacete